Tem uma nova dança em mim.
Senhor faria tudo isso. Agora aqui comigo, quem diria? Toda a vontade do Senhor pra mim, quem diria? Tudo isso, agora aqui comigo, quem diria? Que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim. Eu já saí com lágrimas, agora estou. Agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei. Suas palmas louvem o Senhor. Eu já saí com lágrimas, agora estou em júbilo. Eu já andei. Eu já saí com lágrimas, eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com fruto. Aleluia! Senhor é bom. Senhor é bom. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Em nome de Jesus. Muito bom, né, irmãos? A palavra de Deus, quando cantada, ela é maravilhosa. Pregada também, mas quando a gente pode ouvir um louvor, uma música que fala das verdades de Deus ao nosso respeito, certamente você pode até sair com lágrimas. Mas saiba você que você vai voltar com os seus feixes, né? Tem duas proporções ali, a gente até falou na quinta-feira, e foi muito interessante que ninguém combinou nada na quinta-feira, né? Eu ministrei, já fazia um tempo que eu estava querendo ministrar a respeito do texto do Salmo 126, falando a respeito do que Deus faz quando nós estamos dispostos a obedecê-lo. E ali fala sobre voltar com as espigas, e numa outra proporção fala, aquele que saiu semeando volta com as espigas, mas aquele que saiu com o cesto para semear, aí a proporção aumenta, mas também aumenta o retorno. E a Bíblia fala que em ambos os casos saíram chorando, mas em ambos os casos diz que eles voltaram alegres, amém? Por isso o Senhor tem feito grandes coisas por nós, irmãos. Deus tem feito grandes coisas por nós? Você crê nisso, que Deus tem feito grandes coisas por você? Claro que tem. E você pode se alegrar? Claro que pode, e deve se alegrar. A gente vai ter tempo para chorar e vai ter tempo para se alegrar. Nós estamos vivendo um momento atípico da nossa história, mas eu creio piamente que nós temos motivos também para celebrar. E nós precisamos fazer isso, porque a alegria do Senhor diz que é a nossa força. Então, quando a gente fica também só no abatimento, tem momento para chorar, para lamentar, momento para a gente colocar diante de Deus o nosso coração, se humilhar diante de Deus, mas tem também momento para a gente celebrar, né? Momento para você aplaudir, momento para você bater palma, para você cantar. É um momento como esse aqui agora. Você fala assim, eu não tenho motivo. Você tem motivos de sobra. Você não está na sarjeta, você não está esquecido, você não está aí nos vícios, você não está aí vitimado pela sociedade. Você é alguém que tem dignidade, você tem endereço, você tem nome. O Senhor te alcançou, Ele salvou você, pagou um preço que ninguém podia pagar. O seu preço que você valia, ninguém queria dar nada por você, mas o Senhor foi lá e pagou um preço que você não valia, porque para Ele você tem valor. Se lá no passado você tinha valor quando você estava no pecado, imagine hoje,
que você tem a presença de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em você. Então você tem motivos para se alegrar na presença de Deus. Você tem que, quando aplaudir, você tem que sentir não só as suas mãos esquentarem, mas o seu coração também se esquentar. Você tem que aplaudir com vontade. Não é aquele aplauso combinado, não, aquele aplauso que as suas mãos estão batendo, mas o seu coração está no compasso. Não é só bater palma porque todo mundo está batendo, mas bater palma com vontade. Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso nós podemos nos alegrar. Nós podemos nos alegrar. Estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, mas também nós temos o cuidado e a proteção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre o projeto de Deus de que nós entreguemos o nosso coração a Ele. Você fala, pastor, mas já entreguei meu coração ao Senhor. Entregou o seu coração a Jesus para a salvação, para a sua redenção, para a sua libertação, mas o projeto de Deus de nós darmos o coração para Ele não fica somente na nossa salvação, fica com aquilo que somos e aquilo que temos e aquilo que conquistamos. E aquilo que temos e conquistamos, se nós estamos com o nosso coração inclinado para dizer ao Senhor, é do Senhor, e não somente num discurso de palavras, mas que na prática isso seja verdade, né? E Deus pode nos provar sobre isso. E Ele provou um homem na Bíblia, e Ele pediu nada mais, nada menos do que o filho desse homem, que Ele, o próprio Deus, prometeu que daria a esse homem que se chama Abrão, que depois passa a se chamar Abraão. Mas Deus fala para ele que Ele iria fazer dele uma grande nação, e daria a ele um descendente. Só que, quando você olha para o contexto da história, você vai ver que Deus está falando com um homem de 75 anos de idade, que tem a sua esposa com 65 anos de idade, e detalhe, o agravante, ela é estéril. E Deus começa a falar com esse homem chamado Abrão, para que ele saia da sua terra e da sua parentela. Está em Gênesis capítulo 12. Pode colocar aí Gênesis capítulo 12 para o pessoal, por favor. O pessoal acompanhar no telão aí. Gênesis capítulo 12. E Deus fala para ele: sai da sua terra e da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Quando você sai de casa para o endereço que você sabe para onde você vai, na direção que você vai, quantos quilômetros tem, o que tem no meio do caminho, como é que é o trajeto, você já tem conhecimento, você tem domínio, para quem é motorista sabe o que eu estou dizendo. Uma coisa é você andar numa estrada num lugar onde você conhece, mas você pegar uma estrada que você nunca andou nela, sem saber do que tem no caminho, e sem saber o trajeto final, como você vai fazê-lo, você fala assim, hoje tem o GPS, né? Mas mesmo assim ter o GPS também dá uma pane, né? E dá uma direção que não é a direção correta e leva para um lugar totalmente diferente. Com certeza existe uma dependência, né? Quem não conhece vai ficar dependendo das instruções do GPS. Nesses dias não tinha nem GPS nem internet. Abraão, no caso Abrão, ele precisava depender de Deus. E é isso que Deus faz. Eu entendo que Deus não mostra tudo de uma vez, porque Ele quer que nós aprendamos a confiar nele, que Ele está sempre pensando o melhor e fazendo o melhor por nós, em nome de Jesus. Então, quando nós entregamos o nosso coração ao Senhor para a salvação, o Senhor quer que nós continuemos a desenvolver um nível aonde nós vamos agora nas etapas da nossa vida. Quem sabe você está na etapa dos 20, vai passar, viu? E passa logo. Daqui a pouco você chega na etapa dos 30, vai passar também. Você acha que vai ficar só nos 30? Não vai não. Na etapa do 40, 50, e aí tudo entra, né? Tudo aguenta, né? Tudo vai. 60, 70, 80. A Bíblia fala que para os mais vigorosos 80. Porque a Bíblia diz que depois dos 70 cansaço o enfado. Mas você não precisa receber essa palavra
para você. Você pode dizer assim: Senhor, no Senhor eu tenho as minhas forças renovadas, o meu vigor renovado, os meus sonhos renovados, as minhas esperanças renovadas. Não fica não assinando aí não aposentadoria aos 70 não, em nome de Jesus. Já cheguei nos 60, já vivi muito. Não, continua. Se você não morreu e está aqui nessa terra, é porque Deus tem um plano no qual você ainda faz parte. Então eu quero falar um pouquinho sobre esse homem e a trajetória dele lá no livro de Gênesis com você. Capítulo 12, Deus fala para ele então: sai e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então Deus disse assim: eu vou estar no controle, eu estarei no controle. Mas Deus fala outras coisas. Deus fala assim: olha, eu vou te mostrar o lugar ainda, mas se liga, porque eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Deus, ele era pai de nação, e agora o Senhor quer fazer dele pai de uma grande nação. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. Abençoarei você e tornarei o seu nome famoso. E você será uma bênção para muitos. Abençoarei aqueles que abençoarem você, e amaldiçoarei aqueles que amaldiçoarem você. E por seu intermédio serão abençoados todos os povos da terra. Deus começa a falar no tamanho do projeto que ele tinha através da vida, para fazer na vida de Abrão. E ele diz assim: vou tornar o seu nome famoso, e vou fazer de ti uma grande nação. Todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, todos aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. E todas as nações da terra, Deus vai aumentando, né? Aí Deus fala assim: todas as nações da terra serão abençoadas em ti. Vale a pena a gente confiar no plano de Deus e se entregar a esse plano? Vale. Mas o que eu vou precisar para isso? De confiança, de entregar o meu coração, porque o coração ele é enganoso. O nosso coração vai reclamar, a nossa natureza humana vai reclamar, a nossa mente vai pensar, a nossa mente vai se inclinar para um lado, para o outro. Nós precisamos ter essa confiança, essa convicção de fé, porque Abraão aprendeu a exercitar a sua fé no caminhar, no dia a dia, no tempo após o tempo, diante de Deus, porque ele não sabia tudo. Ele disse: Senhor, quando que o Senhor vai me dar um descendente? Quando que eu vou poder ver isso? A gente olha o texto, a gente acha assim que foi muito fácil, muito simples, que Abraão não entrou em crise. Quando eu digo crise, eu não digo que ele tenha duvidado de Deus ou se distanciado de Deus, mas como ser humano ele sentiu. Ele falou assim: olha, o tempo está passando, eu estou envelhecendo mais e o negócio não aconteceu. Eu preciso que o Senhor me diga, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor me dê condições de esperar o tempo do Senhor, porque a espera não é fácil, irmãos. As mulheres podem dizer isso a respeito dos 9 meses de gravidez. Quando chega no 8º, a mulher já não aguenta mais, ela não vê a hora de se livrar, né, daquele peso, já começa a doer a coluna, algumas têm umas complicações ainda a respeito de pressão, do inchaço do pé. Então, chega uma hora que ela fala assim: ó, já deu. Deus sabia disso, então Deus falou 9 meses. Para algumas 7, para algumas 8, mas é 9 meses. E nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos fazer isso constantemente. Dizer para Deus: Senhor, eu não sei todas as coisas, eu não entendo todas as coisas, eu não controlo todas as coisas, mas eu continuo confiando no Senhor. Eu não estou entendendo muito bem, mas eu continuo confiando no Senhor. O meu crédito é para o Senhor. Eu continuo crendo na palavra empenhada do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Deus não vai decepcionar ninguém com uma palavra que Ele tem empenhado a respeito de alguém e de qualquer coisa, seja em qualquer época, tempo ou proporção.
Deus, ele vai agir e ele vai fazer, mas ele espera que nós confiemos e que nós façamos do jeito que ele vai dizendo para a gente fazer. E aí nós vamos gradativamente, passo a passo, nós vamos vendo as coisas se tornarem claras, não tudo de uma vez, não tudo de repente, não do nosso jeito, mas do jeito de Deus. E quando você sempre revê o que Deus disse, a palavra que Ele deu, a forma como Ele disse, no tempo que Ele disse, e o que Ele pretende fazer com isso, você precisa confiar em Deus. E aí você precisa exercitar isso, é um exercício. Você precisa crer a cada dia que aquilo que Ele disse, Ele é capaz de cumprir. Eu quero orar com você. Pai, nós estamos juntos aqui. E nesta noite, o Senhor é quem tem toda a excelência, Senhor. O lugar de ser entronizado, de ser honrado, de ser louvado, adorado, aplaudido. Tudo é para a glória do Teu nome. Tudo é para reconhecimento dos feitos maravilhosos do Senhor. Tudo que o Senhor deseja nesta noite, abrir o nosso entendimento, trazer as revelações que vão nos auxiliar e que vão nos conduzir e vão nos colocar na rota do Senhor. Se por algum motivo e alguma razão nos desviamos da rota original, ajuda-nos a voltarmos a esta rota. Ajuda-nos a fazermos a manutenção, a confiarmos em Ti, a estarmos, ó Deus, com os nossos olhos voltados para aquilo que o Senhor diz, de acordo com a Tua palavra, e a Tua palavra prevaleça contra todas as vozes que se levantam nesses dias para nos desviar para a direita ou para a esquerda, para fazer com que desacreditemos de que aquilo que o Senhor disse para nós e ao nosso respeito vai se cumprir no tempo determinado pelo Senhor. E um dia para o Senhor é como 1000 dias é como se fosse um dia. Então não há tempo que possa prender o Senhor, que possa limitar o seu poder. Nesta noite, em nome de Jesus, que o Senhor arranque do nosso coração tudo aquilo que atrapalha o cumprimento desse projeto, dessa visão, ó Deus, excelente que o Senhor tem na nossa vida, ó Deus, e para nós, no nome de Jesus, e todas as interferências, e todo levante enganoso do nosso coração, da nossa natureza humana pecaminosa, eles sejam colocados no seu devido lugar, e o Senhor atue com liberdade, no poder do Espírito Santo, para nos instruir, Senhor, e nos fortalecer na fé, para que continuemos a dar os próximos passos, crendo que o Senhor fará, crendo que o Senhor realizará, crendo, Senhor, que nós estamos semeando e vamos colher, Senhor, de acordo com a proporção que estamos semeando. Estamos dando crédito à Sua palavra e cremos no Senhor e não abrimos mão disso em nome de Jesus. Ensina-nos a nos posicionar diante da Tua presença. Vem, Senhor, com novo ânimo, com renovo, com refrigério, com alegria, com contentamento, com satisfação, e acrescenta, Senhor, fé ao nosso coração, em nome de Jesus. E o Senhor então diz ainda para Abraão, disse então que Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado, ele obedeceu, e Ló também foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Abraão levou sua mulher Sarai, significa minha princesa, seu sobrinho Ló e todos os bens e escravos que tinha acumulado em Harã. Partiram para Canaã e lá chegaram. Abraão percorreu a terra de Canaã e chegou perto de Siquém, onde acampou junto de um carvalho de Moré. Naquela época, os cananeus habitavam aquela terra. Então o Senhor apareceu a Abraão e disse: vou dar esta terra aos seus descendentes. E Abraão construiu ali um altar para lembrar o aparecimento do Senhor. Depois saiu daquele lugar e prosseguiu em direção à região montanhosa a leste de Betel, e ali montou seu acampamento, ficando Betel a oeste de Ai, e Ai a leste.
ali edificou um altar ao Senhor e orou a Ele. Sabe, irmãos, uma das coisas que Abraão fez no momento que ele estava como peregrino, porque Deus falou assim: você está andando sobre essa terra, você está peregrinando sobre esta terra, e é sobre esta terra que você está peregrinando hoje, que eu vou dar aos seus descendentes. Esse era o projeto de Deus. Quando Abraão, então, no momento que ele estava ali, andando, peregrinando nesses lugares, sempre acampando, levantando os acampamentos, ele trazia um memorial. E qual era o memorial que ia ajudá-lo a lembrar daquilo que Deus tinha dito a respeito dos seus descendentes? É levantando um altar ao Senhor. Nós ouvimos aqui no louvor de que nós somos o altar do Senhor. Mas a Bíblia fala que nós devemos apresentar também, somos o altar ao Senhor, aonde nós vamos apresentar o sacrifício ao Senhor. Mas nós somos o sacrifício vivo, santo ao Senhor. Romanos 12 fala sobre isso. E nós devemos apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Quem está morto não pode apresentar sacrifício ao Senhor. Quem está vivo na presença de Deus pode apresentar esse sacrifício, aonde nós somos o altar da adoração, aonde tudo que vem em direção ao Senhor sai de dentro de nós. Já não é mais feito com as pedras, já não é mais o sacrifício de animais. Agora nós nos apresentamos como sacerdotes reais de um reino eterno. O Senhor já nos promoveu, nós temos uma promessa de Deus, tem um projeto de Deus em andamento e execução, e eu quero dizer para você que nada pode impedir a execução desse projeto, nada pode deter a mão forte do Senhor, nada pode impedir a volta de Cristo. Não há fortaleza, não há principado, não há poderes no céu e na terra que possam impedir o cumprimento da promessa de Deus, de que Jesus Cristo vai voltar para buscar o seu povo. Mas quando eu penso na volta de Cristo, a respeito da igreja, eu penso de como a igreja está se comportando, de como a igreja, qual é a vida da igreja, qual é o estilo da igreja, como que a igreja está, qual é o modelo da igreja para a volta de Cristo. O que nós estamos fazendo nesse tempo que aponta para esse momento, que vai ser o momento final da nossa trajetória. Nós sabemos que Jesus vai voltar, e cremos dessa forma, mas a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então quando ele diz assim, vocês não saberão o dia e a hora, é porque ele quer que nós confiemos nele e possamos dar os passos que nos levem em direção a ele. Uma confiança demonstrada na forma como nós estamos caminhando. Todos nós temos falhas, irmãos. Todos nós pecamos. A Bíblia fala assim, se alguém diz que não peca, faz de Deus mentiroso, e Deus não é mentiroso. Nós somos pecadores, nós falhamos, nós somos limitados, nós somos inteligentes, nós temos dons, temos talentos, temos valor, mas nós não somos independentes. Deus não criou uma igreja independente dele. Deus não criou uma igreja para seguir um modismo. Deus não criou uma igreja para ser uma igreja de coisas da época, do tempo. Deus não criou uma igreja para que ela se utilize das coisas que são de fora para trazer para dentro, como se ela não tivesse novidade de coisas para apresentar para aqueles que aqui estão seguindo e servindo ao Senhor. Então nós vemos um monte de coisa. Modismo, dos anos 80 para cá eu já vi um monte de modismo, um monte de coisa. Mas sabe o que eu entendo? Que permanece e prevalece os fiéis. Jesus vai voltar para buscar quem? Os fiéis, os que estão perseverando, os que estão confiando. Irmãos, nem tudo nós vamos ter a revelação plena, mas nós temos a certeza plena de que aquilo que Ele diz na sua palavra e aquilo que nós precisamos saber está muito claro.
que não há dúvida, que não precisa estudar teologia para saber disso. Você precisa ter o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te ensinar, o Espírito Santo vai te guiar, o Espírito Santo, ele vai confirmar no seu coração que você é filho de Deus. Isso basta, isso basta. Claro que o desenvolvimento, o aprendizado é importante, mas isso não é o mais importante. Então nós vemos o Senhor dizendo para ele: eu vou atuar sobre a sua vida. E Deus fala mais uma coisa: esse lugar que você está andando hoje, olha bem para esse lugar que você está transitando, porque eu vou entregar aos seus descendentes. Ele poderia argumentar com Deus, né? O argumento humano, dizer assim: Senhor, eu não sou nem dono dessa terra, eu estou peregrinando sobre ela, ela está habitada com inimigos, com gente poderosa. O que ele fez? Ele confiou. O Senhor falou que vai fazer, eu creio. Os meios, a forma e o formato que Deus vai usar, meu irmão, aí é com Ele. É com Ele. É que nem a salvação. Alguém pode salvar alguém aqui? Não, você pode trazer o teu irmão do pecado, você pode salvar o seu irmão de continuar lá no pecado, você pode trazer a cura para a vida de alguém, você pode trazer a motivação, você pode trazer o incentivo, o bom ânimo, você pode trazer encorajamento, mas salvação, transformação, regeneração de vidas, só o Espírito Santo pode fazer isso, porque a ele foi designado isso, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós precisamos crer que o Senhor, Ele está com o seu projeto em andamento, e o projeto não terminou, e para que Abraão pudesse se lembrar, ele deixou memoriais. Hoje nós temos, irmãos, a facilidade que nós temos a Bíblia na mão, a palavra de Deus. Leia a Bíblia, em nome de Jesus, por amor que você tem a você mesmo, aos seus filhinhos, ao seu marido, à sua esposa. Leia a Bíblia, abra a sua Bíblia e leia. Ah, mas eu não entendo. Você vai orar e vai pedir entendimento ao Senhor. Venha para a escola bíblica. Ah, mas não está tendo escola bíblica. Vai voltar, domingo que vem vai voltar a escola bíblica. Em nome de Jesus. Nós vamos voltar com a escola e vamos continuar falando sobre o tema do Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo. Então você vai vir, no domingo que vem já começa, pode vir aí, vai ser o aulão, para todo mundo junto. E você vai ser ministrado. Pergunte para o seu líder de célula. Se o seu líder de célula não souber, ele vai perguntar para alguém. Se você não souber, o líder de célula não souber, pergunta para o Google. Tem que estudar, abre a Bíblia. Você abre a Bíblia, pega o dicionário bíblico, mas hoje tem a facilidade no Google. Antigamente a gente tinha que ir no rodapé da Bíblia de estudo. Tinha que ir lá examinar um dicionário, você abre no Google. Quando eu quero pesquisar, eu vou lá e eu pego várias fontes de pesquisa. Aí você quer saber no original, no aramaico, no grego, no hebraico, no português, no francês, no alemão, está tudo ali. E você tem as informações. Mas quem vai dar vida a tudo isso é o Espírito Santo. É Ele que vai te capacitar. Então nós temos que crer que os memoriais são importantes. Nós falamos aqui, são 787 capítulos e 55 livros já lidos ao final de julho. Nós começamos assim timidamente, como quem não quer nada. Não é melhor começar do que ficar parado esperando a banda passar e não fazer nada? Começamos timidamente. Agora a gente pode encorajar, irmãos, não é mais um capítulo, não é mais, agora já não é mais 2, agora é 3, entendeu? 3, fica esperando que vai vir o 4 aí. Fato é que chegando ao final de 2021, quem está fazendo a leitura e perseverou nela, vai ter lido a Bíblia toda. O pessoal fala assim, eu nunca li a Bíblia toda. Agora você leu. Mas quem não começou, está esperando o quê para começar? Quando que você vai começar? Por que a gente faz isso? Para incentivar e motivar as pessoas. Porque o plano do Senhor está em execução. Mas você não tem todas as informações. E você precisa conhecer a palavra de Deus, porque as incertezas virão, as ameaças virão, as vozes enganosas virão, e você precisa estar alicerçado, fundamentado na palavra de Deus. Diz que aquele que ouve e não pratica é semelhante àquele que construiu a casa na areia.
Mas aquele que ouve e pratica é aquele que construiu a sua casa na rocha. E por que precisa ser na rocha? Vieram os ventos, vieram as chuvas, as águas torrenciais, e a casa permaneceu de pé. Quem é essa casa, irmãos? A Bíblia está falando, é figurativo, mas é eu e você. Está falando dessa casa, habitação do Espírito Santo. De nós emana a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas intercessões, e tudo aquilo que nós precisamos. Não precisa marcar a hora como você marca para ir para o médico e ficar esperando ter agenda para você ser atendido. É imediato. O Espírito Santo, ele vai agir, ele vai atuar, ele vai te ensinar, ele vai te capacitar, ele vai te fortalecer e ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Tudo porque tem um projeto em andamento. Olha só no capítulo 15. Depois desses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por meio de uma visão: Abraão, não tenha medo, eu sou o seu escudo, sou eu que te protejo, sou eu que te defendo, a sua recompensa será enorme. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás? Como é que o Senhor vai me dar alguma coisa se continuo sem filhos e o meu herdeiro é Eliezer de Damasco? E Abraão acrescentou: tu não me deste descendentes, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Disse, porém, o Senhor: não, seu herdeiro não será Eliezer, o seu herdeiro será um filho gerado por você mesmo. Então o Senhor o levou para fora da tenda e disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se você puder. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Verso 6: Abraão creu no Senhor, e Deus considerou Abraão justo por causa da sua fé. Amém? Veio os altares no lugar de peregrinação, e agora ele vai diante de Deus. Você acha que estava sendo fácil para ele esperar? Você acha que estava sendo moleza para ele esperar? Porque daí a gente esquece de mostrar o lado humano dos personagens bíblicos, o que eles enfrentaram na realidade histórica, cultural, do que eles viveram no cotidiano de vida deles. E havia isso. E aí no momento ele fala assim: Senhor, como que eu vou ter descendentes se o Senhor não me deu sequer o primeiro descendente? E ele já estava pensando assim, olha só como é a mente humana, projetando já no servo mais antigo da sua casa. O plano de Deus era esse? Não era, mas isso é o ser humano. Esse é o ser humano, irmãos. A pandemia não mexeu com a gente, não chacoalhou a gente, não fez a gente pensar um monte de coisa. Quem sabe a gente pensou até que ia morrer. Ai, se eu for infectado. Ai, mas se eu for em tal lugar. Ai, mas... Confesso para você que o maior exercício foi manter o foco em Deus. Esse foi o maior exercício. Manter o foco em Deus, naquilo que Deus está dizendo, naquilo que Deus tem prometido, naquilo que Deus tem falado, a forma como Deus age e atua individualmente com a vida de cada um, na particularidade de cada um sabe. Você tem um relacionamento individual com Deus. Como igreja nós temos um relacionamento coletivo, mas cada um tem um relacionamento individual. E aí Abraão chega diante de Deus e fala assim: quando será? Porque não é fácil para o ser humano esperar, irmãos, muito mais agora com essa coisa da tecnologia, da velocidade, da coisa rápida, do fast food. Isso tudo colocou pressa no coração das pessoas. Por que hoje a gente tem um monte de casa de bolo aí? Antigamente as mulheres faziam o bolo, era normal a mulher fazer o bolo. Tem mulheres que ainda gostam, mas a maioria já não faz mais o bolo, aquele bolo caseiro, o pão caseiro. Tem aquelas que gostam, mas a maioria faz o quê? Na padaria tem, como qualquer, está usando da rapidez, da inteligência e tudo mais, mas é isso mesmo. É mais fácil ir lá e já, não, eu quero de chocolate, não, eu quero de laranja, não, eu quero de maracujá, quero, entendeu? É simples. Né? Por que tem tantos restaurantes? Por que tem tanto drive-thru? Porque as pessoas, elas vão lá e pegam o negócio, pronto. Vida cristã e relacionamento com Deus não é assim. Por isso
que tem pessoas, a pessoa fala assim: eu não vou ler a Bíblia, mas a hora que eu precisar, o anjo vai aparecer e ele vai falar comigo. Fica esperando o anjo aí. Espera o anjo. Não vai ser assim, querido. Você tem que pegar a Bíblia. Eu até escrevi lá. Se eu não escrevi, eu pensei que escrevi, então eu vou falar. Se você não tem uma Bíblia, não fique só com a Bíblia no celular, não. Eu também tenho. Eu gosto da Bíblia no celular. Até porque eu elimino o auxiliar, que é o óculos. Eu já coloquei aquela letra assim que eu já olho e enxergo. Mas nada como você ter uma Bíblia. Nada como você ter uma Bíblia. Hoje estou fazendo bagunça aqui, né? Nada como ter uma Bíblia. E você abrir a Bíblia. Anote alguma coisa. Ponha a data. Frise aquela palavra que te chamou a atenção. Tenha certeza, você vai começar a experimentar coisas diferentes. Porque esta palavra não é o livro, a Bíblia não contém a palavra, ela é a palavra, é Deus falando. E foi o meio que Deus designou para falar comigo e com você, através da palavra dele. Ele podia falar com a gente no telão. Você acha que era problema para Deus abrir um telão e falar com a gente no telão? Claro que não. Ele podia fazer isso em qualquer momento. Foi para esse momento que Deus permitiu que houvesse o desenvolvimento da tecnologia, mas ele podia ter falado num telão lá com Abraão, mas ele achou melhor ser natural, olha para o céu, para falar da proporção do que seria a descendência dele. No momento que ele não tinha nenhum descendente, e Deus falou assim: toda vez que você olhar para o céu, você vai se ligar. Toda vez que você passar por onde você passou e você se lembrar que você levantou um altar ao meu nome, você vai se lembrar que eu te prometi que eu vou te dar esse lugar. Você consegue entender, irmão? Você tem que ter uma referência. Você tem que ter uma casa para você cultuar o Senhor, para adorar o Senhor, para aprender a palavra, para ter comunhão com os irmãos, para estar debaixo de uma liderança, para ter proteção espiritual, para ter orientação espiritual, para ter fortalecimento na sua fé. E é o que Deus estava falando, usando os meios, de forma que Abraão podia entender em cada etapa. E aí não para aí. Deus falou com ele no capítulo 15. E ele foi considerado justo. Em Isaías 41:8, ele diz que Abraão foi chamado de amigo de Deus. Isaías 41:8, ele faz essa menção de que ele foi chamado amigo de Deus. Olha só o que Deus diz para Abraão, no verso 13 do capítulo 15. Mais uma coisa que Deus fala para ele. Então o Senhor disse a Abraão: fique sabendo que os seus descendentes viverão numa terra estrangeira e serão oprimidos e explorados como escravos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que vai escravizá-los, e por fim, os seus descendentes sairão de lá com muita riqueza. Quanto a você, sossegue, você acabará a sua vida em paz, numa feliz velhice. Olha só que maravilha, hein? Deus começou então a dizer para ele: os seus descendentes vão se tornar escravos numa terra. Aqueles que escravizarem os seus descendentes serão julgados por mim. Mas o Senhor fala para ele: sossega o teu coração, você vai ter uma vida em paz, numa feliz velhice. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para esta terra onde você está peregrinando, porque a maldade do povo amorreu que vive aqui ainda não atingiu a medida plena, exigindo o castigo. O Senhor está dizendo para ele assim: no momento oportuno eu vou julgar, mas fique sabendo você que a sua descendência ela vai se tornar tão numerosa que ela vai ser levada para um lugar no cativeiro, ela vai crescer mais ainda, e quando ela sair de lá, ela vai sair com riquezas. E Deus falou para ele: sossega o teu coração. Eu queria ouvir de Deus um negócio desse. Vai ter uma velhice feliz, um final de vida abençoado, vai viver de maneira próspera na sua velhice. E Deus fala com ele, porque ele estava precisando que Deus desse sinais de que aquilo que Deus disse no início, o plano estava em execução. E aí no capítulo 21, vem comigo no 21, capítulo 21. O grande dia chegou. E diz então, verso 1 do capítulo 21, o Senhor visitou Sara, como lhe dissera, e cumpriu o que havia prometido. Sara engravidou e deu um filho a Abraão. Aqui ele já tinha mudado o nome dele, né? Em plena velhice,
no prazo indicado por Deus. Sara engravidou e deu um filho a Abrão, em plena velhice, no prazo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. Abraão circuncidou Isaque no 8º dia depois do seu nascimento, conforme a ordem recebida de Deus, que era o pacto de que todos os seus descendentes seriam consagrados, separados diante do Senhor. Abraão tinha 100 anos de idade quando nasceu seu filho Isaque. Sara disse na ocasião: Deus me fez rir, e todos os que souberem disso vão rir comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? E a verdade é que dei um filho a Abraão, já em plena velhice. Amém? Diz então que passou o tempo, o menino cresceu. Quando foi desmamado, Abraão fez uma grande festa para celebrar o feito da promessa de Deus na vida dele e de sua esposa. Quando Isaque nasce, Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. E ela teve a oportunidade não só de gerar, de dar à luz e de amamentar aquela criança. E Abraão então celebra ao Senhor. Aí parece assim, que está tudo agora no trajeto normal, e aí Deus vem com uma surpresa. Porque agora Deus prova a Abraão se de fato o coração dele era dele. Porque, irmãos, para quem está esperando alguma coisa acontecer, imagine, você está esperando um milagre de Deus, porque foi um milagre, foi um sobrenatural. Deus te dá, está relacionado ao filho, ao herdeiro, está dentro do plano de Deus, do projeto de Deus. E de repente, Deus fala para Abraão: agora você pega Isaque, pega lá a madeira, pega lá a faca ou o punhal, e vem e vai até o Moriá, e eu quero que você sacrifique o seu filho a mim. Aí você fala assim: Abraão era um homem de fé, ele nem sentiu, essa ordem de Deus para ele foi suave. Não, irmãos, com certeza não foi. Só que ele obedeceu. E por que ele obedeceu? Lá em Hebreus, quando fala dos heróis da fé, no capítulo 12, fala qual era a convicção de Abraão a respeito de Isaque, no pedido que Deus tinha feito para ele. Qual era? Ele tinha certeza que ainda que ele tivesse que sacrificar o seu próprio filho, que não era uma coisa comum, que eram as nações pagãs que faziam isso, que sacrificavam seus filhos aos deuses, mas Deus estava provando agora o coração de Abraão, para saber quem estava ocupando o primeiro lugar no seu coração, se o filho tão desejado, que foi promessa de Deus, ou o próprio Deus era o primeiro no seu coração. A família é importante, irmãos, a esposa é importante, os filhos são importantes, mas não podem ser colocados na frente de Deus. O seu trabalho, por mais que ele te dê o sustento e a segurança financeira, ele não pode ser colocado no lugar de Deus. Nada pode ser colocado no lugar de Deus. Você que é moço e amanhã vai ter aí uma namorada, uma noiva, você não pode colocar sua namorada, sua noiva no lugar que é de Deus. O lugar que é de Deus e Deus não vai abrir mão disso. Ele espera que o nosso coração, ele se incline a Ele para dizer que nós estamos dando a Ele o primeiro lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: sem a ajuda de Deus a gente não consegue fazer isso. Sem a ajuda de Deus a gente não consegue. Porque qual é o pai que não ama o filho? Qual é a mãe que não ama o filho? Qual é o marido que não quer o bem da esposa e a esposa não quer o bem do marido? Eu estou falando nesse nível de relacionamento, que são os mais intensos. Porém, Deus queria ver aonde estava o coração de Abraão. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, que aonde estão os seus tesouros, é aí que você deposita o teu coração.
Quando fala de tesouros, fala de coisas valiosas, de coisas que têm valor, de coisas que têm um preço. A Bíblia fala que aonde está o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. E a Bíblia continua, lá no mesmo capítulo 6, ele fala assim: você não pode servir a dois senhores. Você há de agradar um e vai desagradar o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon, o Deus da riqueza. Você não pode estar debaixo da influência de Mamon com respeito às coisas materiais, porque essas coisas podem se tornar um Deus na sua vida, e você vai levantar um altar e vai se submeter a isso. Você pode viver todos os privilégios dessa vida sem abrir mão das riquezas de Deus. As riquezas valorosas e eternas estão em Deus. As coisas que são valiosas, que são importantes, nós podemos viver aqui. Mas nós podemos dizer para o Senhor: não é por causa dessas coisas que nós estamos nos inclinando ao Senhor. É por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez, por aquilo que o Senhor tem sido na nossa vida. E o Senhor pede, e ele, tanto no capítulo 22, aí ele vai. E ele vai, no momento que ele chega ali, ao pé do monte, ele diz para os seus servos que estavam acompanhando: fiquem aqui, que eu e o menino, eu e o moço, vamos subir, vamos adorar e retornaremos. Por isso que lá em Hebreus diz que a confiança de Abraão não estava nele, estava em Deus. Ele falou assim: eu vou fazer porque eu sei que ele me fez a promessa, e ele não vai mudar agora aquilo que ele prometeu para mim, porque ele disse que através da minha descendência ele vai fazer uma grande nação. O projeto está em execução, é um momento de ser provado, é um momento de colocar o meu coração diante de Deus, é um momento de provar e mostrar para Deus que eu estou com Ele, e que nada é mais importante do que o meu relacionamento com Ele, e que eu não posso abrir mão disso por qualquer coisa, por mais valiosa que ela seja. E aí então, diz que no momento que ele preparou Isaac no altar, já estava ali com as mãos atadas, com a lenha e tudo mais, diz então que o Senhor bradou, o próprio Deus falou para Abraão: não faça nenhum mal ao menino, não dê continuidade, porque agora eu sei que o seu coração é meu. Dá-me o teu coração, filho meu. Deus trata a gente como filho, não como qualquer coisa. E aí então diz que Deus preparou o cordeiro para si, para o sacrifício. Você consegue entender que não teve o sacrifício de Isaac, mas houve o sacrifício, e Deus preparou para si o cordeiro para que o sacrifício acontecesse. Deus preparou o cordeiro que nos deu vida, Deus preparou o cordeiro que mudou a nossa história, Deus preparou o cordeiro que tira o pecado do mundo, e Ele continua atuando, Ele continua agindo, e continua tirando o pecado do mundo. Mas Deus quer que o povo dEle, nos dias de hoje, continue amando o Senhor, entregando o seu coração, e dizendo em alto bom som: o Senhor é o primeiro, o Senhor é o mais importante, o Senhor é o que eu tenho de mais valioso. O meu pai e minha mãe podem me abandonar, as pessoas podem me abandonar, mas o Senhor não me abandona. E diz então que Deus preparou o que era necessário. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que você já sabe, que eu também sei, e eu quero repetir aqui: toda a provisão vem da boa mão do Senhor, até aquela que você ainda não tem na sua mão, mas que pela fé você já acredita que tem. Amém? Pela fé. Coisas que você não tem, você está dizendo assim: mas pela fé eu creio, pela fé eu creio, pela fé eu creio. Se o Senhor tem uma promessa, se o Senhor tem um plano, o plano está em execução. O Senhor não é homem para mentir, Ele não é homem para mentir. Não há nenhuma mudança, nenhuma variação em Deus. Deus continua no controle, Deus continua soberano. Ele é onipresente, onisciente, e Ele é onipotente. Ele vai cumprir tudo que está designado a nosso respeito. E você vai viver até o tempo necessário diante daquilo que Deus tem para fazer realizar na sua vida, no tempo que você tem nessa vida
para aquilo que ele prometeu para você. A promessa de Deus, ela passou o tempo de Abraão, porque Deus falou assim: lá na frente, depois de 400 anos, os teus descendentes serão removidos do Egito. Foi onde nós vemos a história de Moisés. E Deus fez que eles saíssem com riqueza. E Deus abençoou, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Eu quero orar com você. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Senhor, nós exaltamos o Senhor, bendizemos o Teu nome porque o Senhor é fiel. Nós queremos colocar o Teu povo diante de Ti, queremos colocar as vidas que estão diante do Senhor. Eles confiam em Ti, eles creem em Ti, e que o Senhor trabalhe isso, para que isso seja, Senhor, aperfeiçoado em nós. O Senhor venha renovar isso em nós, esse entendimento, essa compreensão, essa expectativa, que os nossos anseios, desejos, as nossas angústias, aflições, elas sejam todas elas trazidas à Tua presença, possamos confiar em Ti. Ajuda-nos nesta noite, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma oração com você que está aqui nessa noite, para você que está em casa. Se você deseja entregar a sua vida ao Senhor, ou se você deseja se reconciliar com o Senhor, e se você deseja nesta noite entregar a sua vida ou se reconciliar com o Senhor, e você está aqui, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo ou se reconciliar com Ele, sai do seu lugar. Se alguém que deseja isso nesta noite, o Senhor deseja transformar a sua trajetória, a sua vida, colocar você no curso novamente, trazer orientação, trazer manifestação dele para a tua vida, fortalecimento e renovo para a sua fé. Se você deseja se reconciliar ou então entregar a sua vida a Cristo, saia do seu lugar. Os demais estejam orando, continue orando, falando com Deus. Alguém nesta noite, se alguém, sai do seu lugar. É um momento seu e Deus. Só você pode atender o chamado de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é que fala no coração de cada um. E se alguém que esteja em casa também, e nesse momento esteja entregando a sua vida, esteja se reconciliando com o Senhor, eu quero orar com você também. Pai querido, neste momento, eu entrego o meu viver nas Tuas mãos. Me perdoa, me limpa, e faz de mim uma nova pessoa, para a glória do Teu nome. Pai querido, eu confesso Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e agradeço por Teu amor por mim. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e agradeço.